Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje a gente vai estudar sobre a questão ambiental. Essa questão ambiental foi quando a sociedade começou a se dar conta dos impactos que as atividades antrópicas estavam causando ao meio ambiente. Foi quando começou uma preocupação com o meio ambiente, certo? Então, nessa aula hoje a gente vai estudar alguns dos problemas ambientais e também as principais conferências do meio ambiente que foram realizadas a fim de resolver essa questão ambiental. Primeiro, à medida que a humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza, para a satisfação das necessidades e os desejos crescentes que é imposta pela essa sociedade de consumo em massa, vai surgir sempre tensões e conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos, certo? Isso também vai impactar diretamente no meio ambiente, porque esses recursos eles estão disponíveis no meio ambiente, então esses recursos são retirados da natureza e vai impactar o meio ambiente. Então, para a gente entender mais, a gente entender de novo essa questão da relação homem e natureza e suas consequências, seus impactos para o meio ambiente, certo? A gente entender o que esses pontos que a gente discutiu na aula passada, né? Questão do século XV, houve a expansão marítima comercial europeia, certo? Foi nesse período aqui que o capitalismo ele se consolida como sistema socioeconômico, e a expansão marítima comercial permitiu que os europeus eles encontrassem novas terras, inclusive a América, né? E iniciou aí um processo de exploração dessas terras que eles começaram a encontrar. Então, o desenvolvimento da sua frota mercantil também contribuiu para que eles alcançassem mais áreas e expandissem o comércio, certo? E explorassem cada vez mais as colônias que estavam sob seu domínio. Aí, século XVIII, veio a Revolução Industrial na Inglaterra. Certo? Com a Revolução Industrial, teve o aumento da produção. As máquinas passaram a atuar na produção do espaço. Certo? Então, houve uma mudança de concepção com relação à natureza, à relação homem-natureza. Nesse período também ocorreu uma maior demanda por recursos naturais, seja recursos minerais ou energéticos, matéria-prima para abastecer essas indústrias. Então, cada vez mais aumentando a exploração dos recursos naturais. Aí, século XX, mundialização do capitalismo, com a expansão das multinacionais pelo mundo e também com o fim da Guerra Fria, nações que não eram capitalistas passaram a ser capitalistas. E o capitalismo, sobre o seu principal objetivo, que é o lucro, certo? O capitalismo expandiu o viés ideológico da necessidade de consumo. Então criou-se uma sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo, ela cada vez mais consumindo sem necessidade, aumentando essa exploração dos recursos naturais. Então, com esses pontos que foram discutidos, aconteceu o aumento cada vez mais dessa exploração dos recursos naturais, uma maior intervenção da atividade antrópica na natureza, com isso ameaçando todo o meio ambiente, ameaçando a biodiversidade, que corresponde à diversidade de seres vivos, ameaçando a geodiversidade, que corresponde à diversidade dos seres
dos elementos abióticos como as rochas, o relevo, solos, entre outros. E pesquisadores vêm chamando a atenção para a necessidade de preservá-los, certo? Então, a partir daí surge um termo, conservação, ou seja, conservar esses recursos naturais, proteger, conservar a natureza, usar de uso sustentável, certo? Atentando que esses recursos não estarão disponíveis para o resto da vida, certo? Esses recursos não estarão disponíveis para manter a lógica do capitalismo, para manter essa sociedade de consumo. Falando sobre essa mudança de concepção que aconteceu com a Revolução Industrial, né, que marcou a segunda etapa do capitalismo, um aumento cada vez maior da produção e a necessidade para suprir a demanda das indústrias de uma retirada maior de matéria-prima da natureza. Então, a partir daí, a natureza passou a ser vista não mais como um local onde o homem poderia se adaptar, certo? Tirar somente o necessário. A natureza passou a ser vista como algo rentável, que pudesse ser explorado para gerar lucro. Uma floresta tinha a visão sobre uma floresta era que ela poderia gerar lucro. Um solo poderia gerar lucro. Um rio ele poderia como usá-lo para gerar lucro, né? Então a partir daí houve uma demanda maior por matéria-prima. Essa mudança de concepção fazendo com que a natureza começasse um processo de intensa exploração, certo? Então essa intensa exploração dos recursos naturais, eles começaram a gerar insatisfação em meio à sociedade, porque um grupo pequeno começaram a ver e se preocupar com os impactos que essa intervenção de maneira exagerada para atender às necessidades do capitalismo, para atender às necessidades das indústrias, elas poderiam trazer, certo, para todos, tendo em vista que vivemos em um meio ambiente, somos integrados, vivemos em um sistema integrado. Então, à medida que esse modelo de desenvolvimento ele também começou a provocar efeitos negativos, porque problemas ambientais começaram a aparecer, desastres ambientais causados por essas atividades, aí começaram a surgir várias manifestações pelo mundo, certo? Muitos movimentos refletiam sobre a consciência de parcela da população que tinha sobre o perigo que a humanidade, intervindo nos recursos na natureza de maneira exagerada, poderia trazer para o meio ambiente, certo? Então, tendo em vista, aí iniciou a questão ambiental, certo? Então, em 1972, certo? Foi um marco de referência para os estudos ambientais. Foi que teve a primeira conferência mundial para analisar e se preocupar com o meio ambiente, certo? Em Estocolmo, na Suécia. Então, aí teve, nessa primeira conferência de 1972, foi criado um relatório, né, do Clube de Roma, em que tinha limites para o crescimento, certo? Limites para o desenvolvimento. Então foi um instrumento que tratava de problemas ambientais e também a inserção da educação, certo? A necessidade de sensibilizar a sociedade para que eles criassem uma consciência sobre a importância do meio ambiente e que intervir no meio ambiente de maneira exagerada e inadequada poderia trazer consequências para todos.
Foi nessa conferência que foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de julho. 5 de julho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, esse Dia do Meio Ambiente, ele tem como objetivo chamar a atenção de todas as esferas da população, certo? Com relação aos problemas ambientais e a importância de preservar os recursos naturais, porque além de trazer consequências que poderia afetar a todos, também esses recursos naturais, um dia eles poderiam se acabar, né? Se fosse explorado com tamanha intensidade. Ficou dia 5 de junho, que foi o dia da conferência, né? O dia da conferência de Estocolmo, que foi realizado lá na Suécia. E a partir de aí, esse dia é tido como um dia para a gente refletir sobre a importância do meio ambiente, a importância de preservar os recursos naturais, a importância de retirar o necessário de forma que esses recursos eles ainda continuem e estejam disponíveis para gerações futuras, né? Isso aí é a questão do conceito de sustentabilidade. Aí em 1992 foi criado o Rio 92 ou EC 92. Nessa conferência do Rio, que foi realizada no Rio de Janeiro, foi debatido temas importantes, temas ambientais, né? A preocupação com o meio ambiente. Houve uma presença maior de líderes de estados do que a conferência de Estocolmo. E nessa conferência houve um acordo sobre a biodiversidade, certo? Acordos que ia para preservar a biodiversidade, a necessidade de conservação, ia de pagamento de royalties aos países fornecedores de matéria-prima e a transferência de tecnologia pelos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, certo? Para que pudesse esses países em desenvolvimento eles pudessem se desenvolver de forma sustentável. Houve também a Convenção sobre as Alterações Climáticas, né, que deu origem mais tarde ao Protocolo de Quioto, em 1997, e foi criada a Agenda 21, um documento assinado por 179 países com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. Aí em 2012 teve a Rio Mais 20, ou seja, 20 anos depois da ECO 92, os líderes se reuniram novamente no Rio de Janeiro, e o principal objetivo era renovar o compromisso em relação ao desenvolvimento sustentável, certo? Então trazer de volta, trazer para o centro da discussão a questão da sustentabilidade, a questão de desenvolver, retirando o necessário de forma adequada da natureza, sem comprometer esses recursos para gerações futuras, certo? Então aqui a preocupação, além de ser com o meio ambiente, também a preocupação com o desenvolvimento, só que o desenvolvimento de forma sustentável. Essa questão ambiental que deu início através dessa questão ambiental a várias manifestações em defesa do clima, e também a essas importantes conferências, ela se deu a partir que os problemas ambientais eles foram aparecendo, certo? Então os impactos da intensa atividade antrópica na natureza, eles começaram a aparecer, certo? Então esses problemas eles começaram a gerar uma preocupação por parte de uma parcela da sociedade. Alguns deles, os mais recentes, né? Em 1976, em Seveso, na Itália, uma nuvem de dioxina escapou de uma indústria química, comprometendo a saúde de centenas de pessoas.
Em 1979, na Pensilvânia, Estados Unidos, um reator atômico da usina Chemiri Island descarregou no ar radiativo e provocou um gás radiativo. A gente sabe que o urânio, que é o principal, que é o mineral que abastece essas usinas nucleares, ele é muito radiativo, então provocou a retirada de 300 mil pessoas de suas casas. Em 1984, em Cubatão, no Brasil, um duto da Petrobras deixou vazar gasolina, provocando um incêndio que matou 93 pessoas. Em 1984, em Bhopal, na Índia, a União Carbide, uma das maiores indústrias químicas do mundo, descarregou no ar 25 mil toneladas de isocianato de metila, que é um gás letal que provocou a morte de 3.400 pessoas. Em 1986, em Chernobyl, e acho que essa história vocês já conhecem, né, do acidente nuclear de Chernobyl, é a explosão de dos 4 reatores dessa usina nuclear que existia na então União Soviética, lançou na atmosfera uma nuvem de gás radiativo, matando dezenas de pessoas e sendo responsável pela criação de uma área fantasma, porque as pessoas tiveram que ser evacuadas daquela região próxima à usina, e até hoje o índice de radioatividade é muito elevado nessa região. Em 1989, a Exxon Valdez, no Alasca, aconteceu esse navio petroleiro, ele bateu na costa do Alasca em um bloco de gelo, deixando escapar 260 mil barris de petróleo, imergindo em óleo praticamente toda a fauna da região. A gente sabe toda essa história de quando ocorre um derramamento de óleo na água, vai criar o óleo é menos denso do que a água, vai ficar em cima, criando uma película, impedindo que o oxigênio chegue até o ambiente aquático e provocando a mortandade da fauna dessa região. Aí, em 2000, Rio de Janeiro, também houve o acidente, né, o derramamento de óleo. Foi mais de 1 milhão de litros de óleo que foi derramado na Baía da Guanabara. E em julho do mesmo ano, né, cerca de 4 milhões de litros de óleo também foi vazado de uma refinaria em Araucária, no Paraná. Em 2002, Espanha, um navio Prestige da Bahamas afundou a 250 km da costa e cerca de 15 mil pássaros foram afetados, porque também houve um derramamento de óleo no mar. Em 2014, essa história recente do Brasil, né, que era até então o pior acidente na história da mineração brasileira, que deixou 19 mortos, que foi o rompimento da barragem de rejeito de minérios lá em Mariana, Minas Gerais, certo? Que além de mortos, também trouxe toda aquela impactos para o meio ambiente. O Rio Doce ficou contaminado, afetando as comunidades que viviam da pesca, vivia do turismo e afetando também toda a fauna aquática desse rio. Esse de Mariana eu falei o pior acidente, foi até então pior, porque em 2019, né, a história se repetiu, né, e a gente viu que houve no mesmo estado, né, em Minas Gerais, em Brumadinho, outro acidente, né, parecido, né, uma barragem de rejeito se rompeu, e aí teve proporções bem maiores, né? Foram mais de 100 mortos. Eu hoje vou falar lá na frente, né? De Mariana. Não, de Brumadinho. Desculpa, tá aqui. Então a barragem de rejeito da mina de Feijão, localizada no município de Brumadinho, ela se rompeu, certo? Causando a morte de centenas de pessoas. Isso foi em 2019, no ano passado.
sendo o maior acidente da história da mineração no Brasil, certo? Além das mortes, também teve todos os impactos na economia, todos os impactos ambientais, a fauna e a flora dessa região sendo atingida por esses impactos, né? Outros grandes problemas ambientais que a gente vai analisar aqui. Primeiro, poluição do ar. Então, se a gente for levar em consideração o início da questão ambiental, né, a Revolução Industrial, a principal fonte de energia era o carvão mineral. Na segunda Revolução Industrial, uma das principais fontes de energia era o petróleo, né? Então, a queima desses combustíveis fósseis, eles emitem CO2 na atmosfera. Com o aumento das atividades industriais, outros gases nocivos também são lançados na atmosfera, provocando a poluição do ar, certo? A poluição do ar ele pode trazer diversos efeitos, né? Como doenças respiratórias, pode causar chuva ácida, o aumento da temperatura em determinados lugares, são efeitos dessa poluição do ar. Aqui é uma imagem aqui de São Paulo, né? O centro industrial de São Paulo, na região metropolitana da capital paulista. E o que a gente pensa que é nuvem, o que parece com nuvem aqui, é uma camada de gás, certo? Uma camada de gás que é emitido pelas indústrias, pelas fábricas que se concentram nessa região. Então elas jogam gases CO2, metano, enxofre na atmosfera, e essa camada de gás aqui dá até para se confundir como se fosse uma nuvem, mas na verdade é poluição do ar. Nesses locais, como por exemplo aqui, eu estou mostrando aqui essa poluição do ar, pode acontecer esse fenômeno aqui de inversão térmica. Que a inversão térmica ela pode acontecer de forma natural, certo? Quando tem o fluxo normal, né? O ar quente, o ar frio e o ar mais frio. Aí de repente o ar mais frio desce, né? O ar quente sobe. Então essa inversão térmica ela pode acontecer de forma natural, certo? O problema é que quando a inversão térmica ela acontece e ela é acelerada quando tem a poluição do ar. Quando gases poluentes ele acaba ficando mais denso, quando os gases poluentes eles descem, que eles estão nessa camada, eles descem, aí vai formar, aí vem todas as complicações, todos os efeitos que a população sente, certo? Desde doenças respiratórias, quem não, nessa cidade do interior, nessa cidade pequena, quem nunca passou por isso quando é tocado fogo num lixão, que aquela fumaça invade a cidade, né? Então, todos esses efeitos ele podem acontecer nas grandes cidades, quando o ar é muito poluído e ocorre a inversão térmica. Também, outro problema ambiental que pode acontecer no meio urbano é a ilha de calor. O que é a ilha de calor? A ilha de calor é quando as construções, o asfalto, os prédios, o concreto, ele começa a substituir uma paisagem que antes era natural, certo? Então, com isso aqui, os elementos que estão aqui nessa paisagem cultural, ela vai reter mais calor, certo? Vai absorver mais calor. Com isso faz com que as áreas que tenha muita construção, geralmente são as áreas próximas aos centros das grandes cidades, elas possuem uma temperatura mais elevada do que o seu entorno, certo? Então isso é o que nós chamamos de ilha de calor. Uma cidade de médio porte como Mossoró, o seu centro que tem poucas árvores, muitas construções, ele tem uma temperatura maior do que a sua periferia, do que a zona rural. Então esse fenômeno, quando acontece, que pode variar de 3 a 10 graus, certo?
de diferença, nós chamamos de ilha de calor. E acontece essencialmente no meio urbano. Tem a questão também da chuva ácida. Então, com o aumento das indústrias, produção, elas podem emitir gases, além do gás carbono, além do dióxido de carbono, as indústrias elas lançam gases, outros gases nocivos na atmosfera, como por exemplo o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, o ácido sulfúrico. Então esses gases eles podem se misturar com o vapor d'água que está na atmosfera e pode se precipitar. Quando ocorre a precipitação, que é a chuva, essa chuva ela é ácida. Então pode acontecer diversos efeitos, como a destruição de monumentos que são feitos de concreto ou de outros materiais. Pode acontecer também a destruição da vegetação, né? As folhas caem. Então essa chuva ácida ela é provocada principalmente próximo onde tem centros industriais, ou até mesmo um pouco distante, porque a gente sabe que as massas de ar elas vão se deslocar de um local para outro. Então as fábricas, os veículos vão lançar esses gases nocivos na natureza, na atmosfera, e com isso ele vai se precipitar em algum lugar e trazer esses efeitos, como por exemplo aqui na vegetação, né? Então a chuva ácida ela é comum na Europa, né? Tem muitas indústrias na Europa, nos países europeus é comum a chuva ácida. No Brasil pode existir também. Outro problema, principalmente com o aumento da sociedade de consumo, é o lixo. O problema dos resíduos sólidos. Então, onde vai descartar os resíduos sólidos? Então, geralmente, os resíduos sólidos eles são descartados de maneira inadequada, em lixões a céu aberto, que vai trazer diversos problemas, como, por exemplo, aqui, poluição do lençol freático, a poluição do ambiente em superfície em si, né? Esses lixão a céu aberto, geralmente ocorre a prática da queimada, né? E quando ocorre a queimada vai emitir gases poluentes na atmosfera, vai contribuir para o aumento do efeito estufa, assim por diante. Então uma das questões que é mais abordada sobre o resíduo sólido, porque com essa sociedade de consumo, consumindo cada vez mais, aumenta cada vez mais o descarte de resíduo sólido. E nos países, principalmente nos países em desenvolvimento, a gente sabe que existe uma infraestrutura precária para o descarte adequado desses resíduos. E geralmente eles vão parar em lixões a céu aberto mesmo. Então aqui pode trazer diversas consequências. Existe uma lei, né, aqui no Brasil, a Lei 12.305 de 2010, que proíbe o lançamento in natura de resíduos sólidos ou rejeito a céu aberto. Proíbe a queima ou a incineração desses materiais a céu aberto, prevê a disposição final do lixo em ambientes adequados, como aterro sanitário. Essa lei está na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Além de organizar cooperativas e associações para catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Então a lei no papel está bem bonitinha, mas ela não é colocada em prática. A poluição da água também é outro problema que merece ser discutido, né? Porque muitas cidades não têm saneamento básico, então a água que é consumida, o do uso doméstico, todo aquele esgoto ele vai in natura, eles são lançados in natura em ambientes aquáticos, e isso podendo comprometer a biota aquática desses ambientes. Outro fator também é a questão do desmatamento da Amazônia, que está acontecendo em todo mundo. Os olhos hoje da mídia se voltam muito para a Amazônia, né? Que é uma região que está sofrendo com esse desmatamento de forma
exagerada. Esse desmatamento está sendo muito rápido e a gente sabe da importância dessas florestas. Então, pessoal, pelas imagens de satélite, a gente vê que a cada ano que passa, a Amazônia vem sendo cada vez mais devastada, né? Então, a expansão da fronteira agrícola, né? Que aí fazendeiros, criadores de animais, agropecuaristas e plantadores de soja, ocupando mais áreas, né, para o agronegócio, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro só não é top. E coloca aí um conflito, né? É um conflito que é entre as reservas indígenas daquela população que retira somente o necessário da natureza e os agropecuaristas que querem ver a natureza como fonte de lucro e quer mais espaço para plantar e produzir cada vez mais, certo? Então, isso vem contribuindo para a devastação da Amazônia. E assim como qualquer floresta, né, é de se preocupar, porque as árvores têm uma grande importância para o meio ambiente, para o equilíbrio do meio ambiente. Então aqui a gente vê as fazendas de soja chegando em divisa, no limite com as reservas indígenas. Então, muitas vezes esses limites das reservas não são respeitados, né? A gente vive uma política ambiental de retrocesso. Próxima aula a gente vai falar sobre a política ambiental que vivemos, principalmente as áreas que eram reservas de proteção permanente, que está ocorrendo um afrouxamento para que essas áreas sejam ocupadas, sejam desmatadas, em nome de um desenvolvimento econômico. E recentemente as queimadas, né? 2019 foi um ano marcado por muitas queimadas na Amazônia. Sempre, todo ano vem tendo essas queimadas. Esse ano o Pantanal aí está pegando fogo, o Cerrado Brasileiro. Algumas áreas da Caatinga também vem enfrentando esse problema. E a Amazônia também, certo? Então, além do desmatamento, as queimadas estão causando a destruição dessas florestas. Aqui é uma imagem, né, vista da zona norte de São Paulo, do ano passado, né, uma segunda-feira, em que o céu da capital paulista ele foi coberto por uma nuvem preta de fumaça. Essa fumaça proveniente das queimadas da Amazônia. Professor, como é que as queimadas na Amazônia vêm para a região sudeste? Da mesma forma que as chuvas da Amazônia, ela vem para a região sudeste. Então, não é à toa que a região sudeste, no início dessa década, enfrentou a maior seca que nunca tinha sido vista nessa região. Hoje o Pantanal, o rio Paraguai, está quase seco lá no Mato Grosso, certo? Então o Pantanal também vem passando por uma grande seca, certo? Seca era coisa do Nordeste, né? Região Nordeste. Então essas regiões aqui vêm passando por esses problemas. Em virtude de que coincide com o aumento da devastação da floresta amazônica. Porque como é que acontece a dinâmica atmosférica aqui? Então existe a evaporação da água do Atlântico, né, do Atlântico Equatorial aqui, que essa evaporação vai alimentar a massa de ar equatorial continental úmida, que juntamente com a evapotranspiração da floresta, né, toda aquela umidade da floresta, vai formar uma grande massa de ar úmida, que causa chuvas aqui e em toda a América, responsável por distribuir chuvas para toda a América do Sul. Quando chega aqui, esses ventos, essa corrente de ar, ela é barrada nos Andes, né? Aqui tem uma grande cordilheira de montanhas, que é a Cordilheira dos Andes. Ao ser barrada, ela segue no sentido sudeste, chegando, trazendo chuvas para o sudeste brasileiro. Então, da mesma forma que a umidade vem para o sudeste, da Amazônia para o sudeste,
quando ocorrem as queimadas, a fumaça também vai vir. E a devastação da Amazônia, ela vai contribuir para trazer efeitos cada vez piores para essa região sudeste, certo? Então, pessoal, eu termino a aula de hoje com a frase da Greta Thunberg, né? Uma grande ativista, é isso, uma garota, uma jovem que vem trazendo aí com suas ideias, vem ganhando milhões de seguidores e sua preocupação com o meio ambiente. Então, segundo a Greta, eu não quero que vocês estejam esperançosos. Eu quero que estejam em pânico. E na verdade a gente tem que estar em pânico mesmo. Porque a gente vê a maior potência do planeta, pouco faz para, que é os Estados Unidos da América, pouco faz para o meio ambiente. A gente vê a segunda maior economia do planeta também não se preocupa com o meio ambiente, que é a China. Então, a gente vê o nosso país hoje, o Brasil, também não se preocupa com o meio ambiente. Então, nós devemos estar em pânico sim, porque os problemas estão aí. Eu mostrei vários problemas aí para vocês. Quero que vocês ajam como a casa estivesse pegando fogo, porque ela está. E sim, está. Gastamos milhões em busca de vida, procurar vestígios de vida em outro planeta. Por que não pegar esses milhões e tudo bem? Pode pesquisar mesmo, saber mesmo se nós estamos sozinhos ou não. Mas por que a gente não pega uma parte desses milhões e se preocupa em cuidar do até então único planeta conhecido que abriga condições para a vida complexa, como é o nosso planeta Terra. Então vamos cuidar da nossa casa. O meio ambiente é a nossa casa. Então, pessoal, saudações e até a próxima aula.